Boa tarde. Vereador Guilherme, o senhor pode qualificar o testemunho? Boa tarde, senhor Adroaldo. A gente está dando início aqui ao acolhimento do depoimento do senhor. Vou fazer a qualificação primeiro. Adroaldo Curione, RG 4143283 e CPF 328-189-71853, brasileiro, natural de Itápolis, casado, nascido em 25 de setembro de 1948, servidor público municipal, residente na Rua Rodrigues Alves 526 Centro, CEP 14.900.000, Itápolis, São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei Federal 8666 de 1993, no procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada, com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionados. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução 08/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sobre pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Perfeito. Vereador Ricardo. Bom dia, senhor Adroaldo. Nós estamos aqui hoje no intuito de esclarecer contratações que, ao que tudo indica, são irregulares, que envolvem o comandante da guarda, José Eduardo Santos Mota. Então, por isso que o senhor, na qualidade de secretário de Finanças, está sendo ouvido nessa CPI. Então, gostaria de perguntar para o senhor, desde quando o senhor é secretário de Finanças dessa gestão? 1º de janeiro de 2017, né? Nesse tempo de pandemia, quem está fazendo as requisições de prestação de serviço? Saúde é... Com relação à pandemia. Saúde. Salvo... Mas é saúde. É saúde. O senhor está por dentro dessa contratação, desse contrato com a Mônaco? O senhor conhece esse contrato? Conheço. Deixa eu me explicar. O contrato chega, quando chegou para eu autorizar, vem um contrato anexo. E eu dei uma olhada no contrato, superficialmente. O senhor sabe me falar qual que é o valor desse contrato? 189... 189.800. Qual é o valor? Quantas pessoas que essa empresa contratante teria que disponibilizar para o município para prestar o serviço? Não sei, não tenho esse conhecimento. Esse serviço foi prestado de fato? Como eu disse, é a saúde que atestou a prestação de serviço no verso da nota. Quando o senhor vai lá e assina o empenho, o processo não estava aparelhado com, vamos dizer, a medição desse serviço? Não. A primeira fase, o contrato, depois de passar por várias secretarias, ele vai na minha mesa, o funcionário leva para eu autorizar o empenho. Depois daí ele segue o trâmite legal. Não volta mais para mim. Quem que levou para o senhor autorizar o empenho? É assim, o senhor pode tirar a máscara, por favor, tendo em vista para ver que a boca o senhor está falando, para ninguém alegar... Tá bom. Tá. Quem leva para mim é um funcionário da contabilidade. Porque ele funciona assim, a compra se finaliza, um funcionário da contabilidade chega, vai na minha sala para eu autorizar.
Aí eu dou uma pergunta, tá tudo ok? Tudo ok. Eu autorizo e segue. Deste contrato em si, quem que foi o gestor desse contrato? Quem é o gestor desse contrato? O gestor é a saúde. Eu queria, se você me der uma licença, porque fica muita dúvida de porque a saúde, né? Nós temos uma lei municipal que normatizou o Fundo Municipal de Saúde. Eu vou pegar as duas últimas, uma de 2008, do prefeito Baldi, e uma do Júlio Mazo. O artigo 5º da lei, só eu quero esclarecer para não ficar, fui eu, o outro fala que é a Fernanda, para ficar bem definido isso. Os recursos do Fundo Municipal de Saúde serão geridos pelo secretário municipal de saúde, cabendo-lhes a efetivação de todas as medidas administrativas e orçamentárias. No caso do Fundo Municipal da Saúde, quem gerencia não sou eu, é o secretário municipal da saúde, na saúde. E usou o dinheiro do fundo para pagar isso ou o dinheiro do Covid? Não, esse dinheiro é assim. Era recurso próprio, não foi? Então, isso, não tem esse é recurso próprio. Ele entrou dentro daquele índice constitucional que nós temos que transferir, 15%. A saúde tem, constitucionalmente, nós temos que transferir 15%. Então, eu transfiro o dinheiro da conta movimento para o Fundo Municipal de Saúde. E o Fundo Municipal que gerencia. E, no caso, ele pagou a empresa. Quem que é para fazer as cotações das compras da prefeitura? As compras? É a Secretaria de Administração através do Departamento de Compras. E por que nesse caso aqui, mesmo com o Mota, foi o Mota que fez o levantamento de preços, buscou os orçamentos, apresentou, e o senhor autorizou o empenho disso, que no feio do Compras? Como eu disse, vai para mim, chega para mim autorizar empenho, a dotação orçamentária e o contrato. Isso aí é parte que fica no Departamento de Compras. Esse procedimento. Esse procedimento de transferência do fundo, da onde que veio o conta movimento do município. Da conta movimento do município. Quando foi feita essa transferência? Geralmente faz quando vai, por exemplo, ia pagar tal dia, faz a tesouraria faz a transferência para o fundo. Então, ia pagar tal dia, o senhor comentou. Normalmente esse dia é agendado para a data do contrato? Sim, tem que seguir o que diz o contrato. Segue o que foi o contrato. Exatamente. Sim. E o senhor não se recorda quando foi passado esse valor de R$ 189.900? Não, passado em duas parcelas, 17 de abril, 94.900 e 28 do 4, 94.900. Duas parcelas de 94.900. Foi seguido o cronograma de pagamento do contrato? Se eu não me falo a memória, era pagamento quinzenal. Então a memória do senhor está falha. O contrato rege que era para ser feito o pagamento 30 dias após a execução. Por que foi feito em duas parcelas? Isso está... pagamento está no contrato mensal? Contratualmente, o pagamento em cláusula prevê o pagamento 30 dias posterior à prestação de serviços. O pagamento foi feito em duas parcelas antes do término da prestação de serviços. O porquê disso? Eu não sei responder. Quem que fez o repasse do Fundo Municipal de Saúde para a conta da saúde? Da conta da Movimento para a Saúde fui eu. Por que o senhor fez?
Porque a tesouraria falou que teria que ter pago R$90 mil para a empresa tal, que era pelo Fundo Municipal de Saúde. Eu fiz a transferência. Mas ele falou e... Bom, posso ter falhado formalmente. Eu não vi o contrato 130 dias. Ô, senhor Adaldo, é costumeiro ser efetuado o pagamento somente de forma verbal? Chega lá da contabilidade, um exemplo, do outro setor. Não. O senhor não confere antes de liberar o pagamento? Sim, a responsabilidade é sempre minha. Como eu disse, tem uma norma da contabilidade, vai fazer o pagamento. Se for 15 dias, se for 30, a contabilidade que prepara os pagamentos e remete para a tesouraria. Sim, correto. E esse detalhe nós já entendemos. Esclarece para a gente o motivo de ter feito o pagamento em duas partes antes do término do contrato. Não, esse eu preciso ver. Assim eu não sei falar. Mas foi o senhor quem fez o pagamento? Foi o senhor que transferiu? Eu transferi para o Fundo Municipal de Saúde. Por quê? Porque estava na tesouraria para fazer um pagamento. Quem que mandou isso para tesouraria? Qual é a sequência disso? Veio. Quem falou que foi prestado o serviço? Emite-se a nota, cada secretário. Onde está o atestado dessa prestação de serviço? No verso da nota tem? O atestado da saúde, com certeza. Todos os pagamentos têm um atestado atrás. Não, mas não tem vamos dizer, o relatório. Então, aí o secretário não devia exigir, antes de liberar. Mas qual secretário? O senhor? Qual caso? Desse? Nesse caso. Esse é o secretário de saúde. O que acontece, para deixar bem explicado para o senhor. Sim. Existe uma cláusula contratual que previa o relatório do cronograma dos guardas para que poderia ser feito o pagamento. Ele nem estava anexado no contrato, no processo para o pagamento. Como que foi me liberado esse pagamento, então? Sendo que nem se sabia se o serviço estava sendo prestado. Exatamente, teria que ter um relatório da execução do serviço. Exato, e não tinha. Aí quem liberou foi a secretária da Saúde. A responsabilidade seria da secretária de Saúde, então. Exatamente. O gerenciamento, como eu disse, da secretaria é da secretária municipal de saúde. O senhor comentou que o primeiro pagamento de 90 mil teria que ser feito para a empresa. Quem que comentou isso com o senhor? Para liberar. Como comentou? Agora, o senhor falou agora de pouco. Que foi pedido para fazer em 2 vezes, porque... Não, isso para mim tá sendo até estranho. Para mim estava no contrato que teria que fazer de 15 em 15 dias. Não, até porque, como eu disse, repito, o pagamento foi efetuado integralmente antes do término da prestação de serviço. Quando que assinou? O contrato foi assinado... 13 de abril. 13 de abril. O pagamento foi feito dia 17 e dia 28. Ou seja, em 2 semanas já foi pago o contrato? 25 de março, 25 de março, abril, maio. O contrato, tem uma cláusula no contrato, se eu não me engano aí, que prevalece o contrato dia 25 de março. Dá uma olhada aí, por favor. Que me passaram hoje. É costumeiro fazer contratos com cláusulas retroativas? Não. Esse foi um caso excepcional. Excepcional. E qual seria a justificativa? Que eu precisava ver. Deve ser porque o serviço já estava sendo realizado. Mas isso pode, na administração, o serviço ser prestado antes da elaboração do contrato? No caso aí, foi vamos dizer, uma emergência. Mas está amparado legalmente pelo conhecimento do senhor? O empenho tem que sair o empenho antes de iniciar o serviço. Essa é a Lei 4.320. A lei você não pode iniciar o serviço sem estar todo documentado. Tomando por base essa data do dia 25 de março, quando seria a data, normalmente, que o senhor procede, quando seria a data de pagamento? Se fosse um contrato normal.
Se a cláusula tem cláusula por medição, tem cláusula, né? Se esse está falando quando que o senhor passaria o valor do contrato? Nesse caso, se fosse 30 dias, seria 25 de março, abril, maio, 25 de maio. O senhor pagaria, então, isso, com 60 dias dessa data? 25 de março, abril, maio. 25 de março, 25 de abril. Não maio. 30 dias daria 25 de abril. Seguindo a cláusula retroativa que não existe, poderia ser isso. Isso, né? Exatamente. O senhor consegue enxergar irregularidades nesse contrato, no trâmite todo? Tem um parecer jurídico. Eu não posso, doutor, desculpa, né? Mas tem um parecer jurídico aí, né? Senhor Eduardo, o senhor sofreu alguma pressão de algum agente político para acelerar pagamentos de alguma forma? Não. O senhor seguiu somente as recomendações dos setores? Dos setores, como costumeiro. Exatamente. O senhor tem conhecimento se houve algum, vamos colocar entre aspas aqui, esquema nesse contrato? Não posso dizer, né, doutor? Não posso. O senhor não chegou a ouvir falar nada referente a isso? Depois que começa, né? Até nessa data, não. O senhor consegue enxergar alguém ali, de agente político, que tinha interesse real nessa contratação, que poderia se beneficiar disso? Eu não posso informar. Senhor Eduardo, na cláusula 4.3 do contrato, não, cláusula 422, o pagamento ocorrerá em 30 dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada por um agente da Secretaria Municipal envolvida. Se começou em março, lá no dia 23 de março, conta 15 dias. O cara emitiria uma nota, comprovaria a prestação de serviço, emitiria uma nota, do dia 23, 15 dias depois, daria que dia? 25 com 15, 25, 30. Estaria dentro dos 17 aqui, né? Então, daí o pagamento poderia ter sido realizado até hoje, até 30 dias, daria hoje. 25 de março, 25 de abril, né? 30 dias, né? Não, ó. O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o artigo inteiro, a cláusula inteira, do valor da medição, da forma de pagamento e da dotação orçamentária. O valor do contrato é R$ 189.800. Quinzenalmente, a contratada, que é a Mônaco, elaborará um relatório contendo qualificativos de cada tipo de serviços efetivamente realizados e encaminhará ao gestor do contrato para apuração. Não encaminhou. Encaminhou hoje. Então, segunda-feira. Sim. Aprovação mediante o gestor do contrato autorizará a contratada a emitir a nota fiscal. O Marcelinho teria que ter autorizado. Ele é o gestor. Já não foi ele que autorizou. Ele não foi ele. Aí, o pagamento ocorrerá em até 30 dias após a apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada por um agente da Secretaria Municipal envolvida.
Quando alguém da saúde viesse e atestasse, depois de ter passado pelo Marcelinho tudo, poderia ter pago. Esse contrato, por exemplo, hoje não tem dinheiro para pagar lá os funcionários da Santa Casa. Esses 189 mil poderia estar sendo usado para pagar lá os funcionários da Santa Casa. Por quê? Porque se a gente fizer as contas, se ele prestou o serviço no dia... Começou dia 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É hoje. Podia estar sendo pago só hoje, ainda a primeira medição dos 15 dias. E por que pagaram antes? É isso que nós queremos saber. O senhor empenhou isso aqui? Sim, eu empenhei. Empenhou, ficou reservado e deu empenho. O pagamento é pelo gestor da saúde, não que eu não... Está entendendo? Mas, lê aí, doutor Ricardo, não fala 15 dias aí? Pagamento em quinzenal? Não, ó. Eles farão relatórios de 15 em 15 dias então, para entregar. Fazer o relatório e emitir a nota. Deu-se entender isso aí. Mas nem relatório existiu. Bom, mas aí... Agora nós não estamos falando assim que, se tivesse prestado o serviço, a prefeitura poderia ter pago, porque fala poderá pagar, não é? Pagará. Só que não prestou o serviço, né? É esse que é o problema a questão. Mas o senhor Adroaldo, só uma pergunta aqui. O senhor é o ordenador de despesas, perfeito? Sim. Qualquer tipo de pagamento recai sobre o senhor, sobre a responsabilidade do senhor. Sim. Mas é usual o senhor não verificar os contratos para fazer a execução desses pagamentos, uma vez que qualquer irresponsabilidade ali ou irregularidade na realidade recaia sobre o senhor? Sim. Quando é contrato, ele vem instruído sempre por corpo jurídico. Eu não tenho feito. Pode ser falha minha. Senhor Adroaldo. A administração pública, de uma forma geral, é feito primeiro o empenho ou primeiro o contrato? Ou não. Depois que elabora o contrato, por exemplo, o contrato foi elaborado dia, exemplo, 8 de maio. O empenho vai ter que ser no dia 8 ou no máximo um dia depois. Mas tem que seguir primeiro o contrato para depois fazer o empenho. Então, mas no contrato já não sai onde está o dinheiro? Sai a reserva. Para fazer o contrato, a contabilidade tem que informar a reserva, se tem dotação ou não. Que veio aqui do setor de compras para o senhor, aí o senhor me mandou empenhar. Isso. Mas o empenho é do dia 13? Do dia 13 do 4, isso. E o contrato é do dia 12. Não é dia 13, dia 14? Eu acho que o contrato é dia 13 e o empenho é dia 14, não é isso? O contrato, isso. Só que, como eu disse, tem uma cláusula aí que ele valeria, não sei como os termos aí, 25 de março. O que não existe, né? Só frisando. Porque contrato com data retroativa não existe. Exatamente. Senhor diretor, para a gente direcionar melhor aqui as questões, essa questão do empenho, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer para a gente essa sequência. A reserva orçamentária, presidente, ela precede o contrato, porque o contrato tem que ter uma cláusula, em primeiro lugar, para saber qual é a dotação orçamentária de onde há o recurso, de onde o recurso vai ser empenhado, e, em segundo lugar, se de fato existe o recurso orçamentário que vai amparar a execução daquele contrato. Portanto, a reserva, a declaração
da contabilidade ou de quem seja competente para isso, ela precede o contrato. Então, logo após se concretizar um processo licitatório, ou que seja uma pesquisa prévia de preços, no caso de dispensa ou inexigibilidade, isso é patente que a contabilidade precisa apresentar a reserva antes do firmamento do contrato, senão você não tem como dizer para o fornecedor que você se compromete a pagá-lo. Com relação, nesse caso específico, os orçamentos foram posteriores ao contrato. Não é isso? Não. Se Na verdade, considerado... eles foram anteriores, os orçamentos, a pesquisa prévia de preço, nesse caso, nasceu antes da necessidade do serviço, porque a necessidade do serviço, ela começa com a requisição. Então, se o senhor uma vez se colocar na posição de um gestor público, o senhor vai detectar a necessidade de executar um serviço. Então, o senhor vai fazer uma requisição ao setor competente. A partir dessa requisição é que nasce a necessidade da pesquisa prévia de preço, para depois de instruir um processo licitatório, uma dispensa de licitação. Nesse caso, o que nós constatamos, Excelência, é que houve a pesquisa de preços antes da requisição do serviço, ou seja, da necessidade de existência do serviço. Senhor Adroaldo, o senhor, na qualidade de secretário de Finanças, como que já tinha a pesquisa de preço antes mesmo da Fernanda pedir a prestação de serviço? Esse processo como eu disse, é da compras. Não é da alçada da Secretaria de Finanças, é do setor de compras. O setor de compras que tem que pesquisar, que tem que fazer, e contrato. A Secretaria de Administração através do Departamento de Compras. Fernanda Bonfante. A Fernanda Bonfante, ela solicitou o serviço no dia 3 de abril. Ela solicitou o serviço. Como já tinha os orçamentos desde o dia 23, desde o dia 25 de março, ela adivinhou? Não. Então, como por quê? Que o orçamento, como que os orçamentos, ela requisitou que dia? A requisição do... Ela falou, aqui tá, ela falou assim, requisito, serviço de controle de acesso e monitoramento por 30 dias a ser utilizado devido à grande necessidade da pandemia do coronavírus, Covid-19, sendo no mínimo utilizado 2 viaturas em rondas, tal. E o orçamento, ela tem uma bola de cristal, porque o orçamento, o que ela pede é igualzinho ao orçamento já passado. Anterior orçamento? É. Está errado. Como que vai? Pesquisa anterior. No meu modo de ver, isso aí não é da minha... Eu não sei por que está anterior. Geralmente, geralmente é a requisição, a partir daí que faça a pesquisa de preço. Após a requisição. Esse é o caminho. Que é a lei, né? Vamos dizer assim. Não causa estranheza, em nenhum momento. Como que essa sequência, isso aqui, quando chegou na mão do senhor, para o senhor dar o empenho, que está aqui. O senhor fez o empenho no dia... Cadê lá aquele maldito? Enquanto você procura aí, Ricardo. Senhor Adroaldo, está obviamente errado isso aqui, o trâmite disso, uma vez que o orçamento, praticamente mais de uma semana anterior à requisição. De quem seria a responsabilidade disso, no entender do senhor?
da montagem do processo, compras, seção de compras, administração. Exclusivamente o setor de compras. A contabilidade não entra nesse mérito. A contabilidade forma o saldo e depois ela prepara o documento para liquidar e pagar. O senhor tem uma ideia do porquê aconteceu isso? Não tenho, né? Não foi conversado lá dentro da prefeitura? Não houve questionamento disso? Ninguém sabia de nada referente a isso? O que se tem, eu não sei. Né? Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor, por gentileza. Ou não. Um funcionário que não seja do setor de compras, ele tem competência para fazer pesquisa de preço? Eu vou dizer por mim, o que eu acho que não. É da Secretaria de Administração, através das compras. Eles que têm que fazer. Essa é a norma, né? Chega para o senhor pagar uma coisa, um determinado bem, um determinado insumo, que foi cotado. Vamos dar aqui um exemplo diferente desse. Uma ambulância, e quem fez a pesquisa de preço foi o Emerson Marchiori. O senhor pagaria ou não pagaria? Se for eu, não. Há compras que tem. Vamos dizer, tem um departamento correto para isso aí. É que nesse caso aqui, vou dar um exemplo, outro exemplo, em casos práticos, até para a gente direcionar as perguntas. Quando o Luan e o Jonas foram acusados de desvio de finalidade da licitação, a Lucilene, que estava na posição que o senhor é hoje, ela viu que aumentou muito o preço, mandou instaurar uma sindicância, ia verificar o que corria de errado ali. O senhor, sabendo que o departamento de compras teria que ter adotado uma medida contra isso, que veio do Mota, que os orçamentos precedem a requisição da secretária. Por que o senhor não deu um alerta, não pague isso aqui, sem questionar se tinha fraude ou não fraude, que o Mota foi flagrado lá? Não cancela isso aqui. Por que o senhor não fez isso? Como eu disse, só esse processo não vem, fica na seção de compras. O caso aí da Lucilene, não sei, mas não vem para mim. Eu autorizo com o contrato junto, doutor Ricardo. Sobre esse contrato aqui, os colegas têm mais algum questionamento? Podemos perguntar dos outros? Só um minuto. Senhor Tiquinho, quem levou esse contrato para o senhor, para o senhor efetuar os pagamentos? Esse contrato, como eu disse, é um funcionário da tesouraria, da contabilidade. Quem? Levou geralmente é o Wellington, ou pode ser qualquer outro escriturário. Para o pagamento. Mas ele só leva lá para que eu assine, né? Quanto aos 2 pagamentos que foram feitos, quem pediu para o senhor adiantar esses pagamentos? O processo, a nota chegou na contabilidade, a contabilidade preparou, liquidou e foi para a tesouraria. A tesouraria faz o procedimento e precisa da Fernanda para liquidar o pagamento, para pagar. Não, mas ela só pagou porque o senhor liberou o dinheiro para ela. Não, eu liberei o dinheiro da conta movimento para o Fundo Municipal de Saúde. O senhor liberou esse dinheiro em uma única vez ou foi em duas? Deve ser em 2 parcelas. Então, quem pediu para o senhor adiantar o pagamento desse contrato? Ninguém pediu para mim. Saiu da contabilidade. O senhor fez por quê o Porque pagamento? A tesouraria me falou, olha, tem para pagar aqui
tem que transferir para o Fundo Municipal de Saúde 90x. Em resumo, senhor Adroaldo, o que a tesouraria fala para o senhor de olho fechado vai e faz. Não, geralmente sim, só quando eu confio neles. Mas aí ficaria com a Fernanda, vamos dizer assim, não estou pondo culpa nenhum no outro, o que é meu. A Fernanda, se não tiver, ela vai falar, eu não vou pagar. Mesmo que eu transferisse, entendeu? O gestor, nesse caso aqui, é o fundo, está aqui, o que eu li aqui. O fundo, eu só faço o senhor sendo secretário de finanças do prefeito, mexendo com dinheiro, o senhor não falou para o prefeito, prefeito, esse contrato aqui tem uma série, o compras não agiu da maneira correta. Isso depois que começou, né, surgiu, aí que nós vamos ver. Aí sim, mas já tinha... O senhor tem ciência se a prefeitura entrou já mandou os advogados bloquear bem do Mota, ou fazer alguma coisa para recuperar esse dinheiro, essa contratação? O que os senhores fizeram? Parece que já foi falado para abrir sindicância. Ah, mano. O Pit me toca. Bom, eu acho que... Não, eu queria voltar... Vamos para aqueles outros contratos. Não, eu queria voltar aqui nesse... que para mim não está claro. Do pagamento, desses dois pagamentos. Porque não tem nenhum documento atestando isso, desses dois pagamentos. Quem que pediu para fazer esses dois pagamentos? Eu transferi o dinheiro para o Fundo Municipal de Sim, Saúde. Daí nós já entendemos. Nós já entendemos isso. Eu já entendi. É o gestor. Quem pediu para o senhor fazer esses dois pagamentos nessas datas? Porque não tem nenhum documento atestando que nessas datas teria de ser feito esse pagamento. Eu transfiro o dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde. O empenho, a nota saiu de lá, a nota pronta, atestada, foi para a tesouraria. O dinheiro estava lá, Mas no documento aqui, senhor Tiquinho, nesse documento, ele fala que o senhor teria que pagar mediante os relatórios de comprovação de serviços prestados, após 30 dias disso. Nessas duas datas específicas, não tinha relatório de comprovação de serviço, não tem nem nada dentro do contrato que fale por pagamento nessas datas, nem dos valores que foram depositados. Por que foi feito esses dois depósitos nessas datas? Eu faço nós temos que fazer depósito para o fundo, mas nós temos a obrigação de 15%. Eu poderia ter feito 200, 300. E a gestão é o Fundo Municipal de Saúde. Sim. O senhor repassa, simplesmente repassa o valor. Sim. Eu tenho por obrigação de depositar no Fundo Municipal de Saúde 15% do orçamento. Tá. Quem pediu para o senhor fazer esses repasses nessas datas? Não pediu para mim. Pediu para quem? O processo, volta a falar. O processo está pronto para pagar. A tesouraria liquidou. O processo não estava pronto para ser pago. Não havia relatórios de... Bom, o gestor é o secretário municipal de saúde. E o gestor desse contrato tem esse agravante que era o Marcelinho. Não era o Marcelinho que teria que ter levado lá? Porque o dinheiro empenhou na saúde, quem gerencia é o Fundo Municipal de Saúde. Entendeu, doutor Ricardo? O gerenciamento é pelo Fundo Municipal de Saúde. Mas o senhor não avisa? De acordo das cores com as normas vigentes. O senhor não comunicou? O senhor comunicou a alguém, na verdade? Estou repassando o valor de 90 mil, que é para fazer o pagamento da Mônaco, no caso específico? Eu tenho que transferir 15% do total do orçamento. Senhor Tiquinho, nós já entendemos o procedimento. Só me responde a pergunta, por favor. Pois não. Esse valor do dia 17. Pega o valor para mim, por favor. Especificamente, do dia 17. O senhor repassou esse valor. O senhor comunicou a alguém que era um valor destinado a Mônaco? Eu não. Eu depositei no Fundo Municipal de Saúde.
Depositou um valor aleatório. Isso, aleatório. O senhor nem sabia que era para Mônaco? Sabia, depois me falaram como eu não sabia. Aí Acabei de perguntar para o senhor. Mas nós não estamos se entendendo, eu acho. Não, em nenhum momento. Então, vê aí para mim. É que essa transferência, ele passa para a Fernanda e a Fernanda que paga. Tá, mas ele passa valores aleatórios. Ele 15% ele tem que repassar. Ele vai repassando dinheiro e a Fernanda que destina para quem é esse, para quem é esse, para quem é esse. Exatamente. E o senhor não sabia do valor, de como estava sendo pago esse contrato da Mônaco? Como? Eu sabia que tinha um contrato empenhado de 189 mil. Presta aí. Nesse valor de 189 mil empenhado, o senhor ia passar de que maneira esse contrato? Os valores para Mônaco? Para Mônaco não, para o fundo. Nesse dia não devia dar o dinheiro no Fundo Municipal de Saúde, não diria para pagar esse 94. Eu transferi esse valor para o Fundo Municipal de Saúde. A prefeitura faz a transferência para o fundo. E o gestor é a Secretaria de Saúde, no caso interno. Aí. Se tivesse o valor total do contrato, se tivesse os 89.900, o senhor teria passado o valor integral? Isso, passaria. Passaria. Nós temos que passar o valor da... O senhor Leandro, é nítido que há várias irregularidades nesse contrato aqui. O senhor acredita que alguém prevaricou nesse processo? Inclusive o senhor, que por ofício deveria ter consultado pelo menos o teor do processo. Sim, se eu fiz foi uma falha formal, não, né? Senhor Adroaldo, o senhor acha que... O senhor acha não? O senhor... Pela experiência que o senhor tem, o Tribunal de Contas autoriza que contratação de segurança com o dinheiro da saúde? Aí Ricardo, da epidemia, né? Eu acho que até o tribunal vai aceitar esse contrato, saindo pelo fundo municipal. Penso eu, hein? O senhor entende que um dinheiro para segurança privada poderia ser empenhado nesses 15% da área da saúde? Entendimento do senhor? Dentro da epidemia, sim. Não seria o dinheiro do Covid específico? Que veio para o Covid, dos 300 mil lá do... Eu não me lembro se na época já tinha aprovado o projeto do dinheiro que veio. Então, isso foi pago com recurso próprio? Recurso próprio do município, isso. Todos os procedimentos que estão na prefeitura estão acontecendo dessa maneira. Chega lá, a contabilidade dá para o senhor, Tiquinho, vai o rapazinho lá, não sei quem que é, vai o lobinho lá seus, você precisa pagar isso aqui. Bola para frente, que atrás vem gente, que o Juninho, que é advogada, que o Maico, que o Mota contratou certo, eu confirmo. O Mota é meu amigo, a Fernanda. Chega lá o negócio. Infelizmente está sendo assim. Todos? Quase, de modo geral, todos. Nós estávamos com... Não é desculpa, só quero expor. Né? Quando nós entramos em 17, não tinha nenhum contador na prefeitura. Aí foi feito concurso, pediu vaga. 3 contadores foram nomeados em janeiro de 19. Em agosto, ficou 8 meses lá no SAI, ficou com 2.
Só para uma ilustração, 2017 teve 10 mil processos, 2018, 12 mil. O senhor fez algum ofício Nós sempre reclamando, inclusive eu comentava. O senhor fez algum ofício para o prefeito pedindo a contratação de funcionários desses secretários? E porque, em detrimento disso, cargo de confiança, ele contrata toda hora. Eu sempre lutei até que fizemos concurso, né? Para 3 contadores, que estava deficitário, a mão de obra era E deficitária. o controle interno da prefeitura? Quem que faz? Porque não é possível que aceita tudo isso aqui. Eu acho que ele, nesse caso, ele não deu, ainda não analisou, acho eu, né? Senhor Tico, eu acredito que o senhor já tem uma grande experiência dentro da prefeitura, né? Acho que o senhor tem mais experiência na prefeitura do que eu de idade. Dentro disso que o senhor comentou agora, e todos esses processos, o senhor acha que ocorreu isso que está acontecendo agora? Com quantos processos desses que o senhor comentou, mais ou menos? O senhor citou aí 10 mil processos. Todos foram tratados da mesma forma? Não, cada caso é um caso. Eu só quis dizer que o número de volume de serviço e falta de mão de obra. Não, é que o senhor disse que costumeiramente, o senhor acabou de dizer que costumeiramente segue esse mesmo trâmite. Sim. Não? Então, mas esse processo em específico já tinha sido contratado todo mundo, já estava todo mundo trabalhando. Esse do Corona? Esse dos 189 mil. Sim. Tanto é que eles retroagiram para 25 de março aqui, né? Seu Tiquinho, quem que pediu para o senhor fazer esses pagamentos? Vai para a tesouraria, liquida e vai na tesouraria, né? Tá com a nota, o gestor tem que olhar. Mas não tem uma pessoa, não tem um nome? Como? O gestor o gestor municipal de saúde, quem que é? A secretária municipal de saúde. Ela que levou para o senhor esses documentos? Qual documento? Esse documento para o empenho do valor. Foi emitida a nota, foi para a contabilidade. A contabilidade gerou, levantou, liquidou e foi para a tesouraria para pagar. E ela testou, é ela que é o processo, quando é da saúde. O Maicon faz parte do setor de compras. Sim. Ele não pôs a mão nesse processo, para ele chegou pronto. Não sei te responder. Para o senhor chegou como esse processo? Chegou na minha mesa para autorizar o empenho com o contrato anexo. Sem o relatório de efetivação do serviço prestado. Não, o empenho antecede. O senhor pagou como? Eu não paguei, quem pagou foi a Secretaria Municipal. O senhor repassou o dinheiro para a Secretaria Municipal como? Nós temos que passar 15% no institucional. Nesse dia, não deveria ter os 94 mil para... Como eu tenho que transferir, eu transferi esse valor para o Fundo Municipal de Saúde. O senhor comentou o valor de 94 mil já várias vezes. O que seria esse valor de 94 mil? Não são 2 parcelas? Não, não tem isso, não está regido no contrato. Então... Eu não sei, eu não estou... Esse valor que o senhor está comentando, 94 mil, não está regido no contrato. Da onde veio esse valor, 94 mil? 189.800, se eu não me engano, divide por 2. Mas por que dividido por 2? Aonde que veio? Pagamento quinzenal, em 2 parcelas. Mediante a comprovação dos serviços prestados. Sim. É isso? É isso. Mas eles não prestaram o serviço. Por que o senhor passou?
Por que o senhor passaria 94 mil? Eu passaria 94, passaria 100. Se não prestou ou deixou de prestar, a secretária tem que chegar. Não vou fazer o pagamento, é errado. Senhor Tiquinho, o senhor acabou de falar para mim que o senhor passaria o valor de 94 mil mediante o relatório de comprovação de serviço prestado. Não falei Está isso. gravado. Pô, mas não é. Eu estou explicando o processo. Eu já entendi, o senhor já explicou 7 vezes o processo. Então, eu só não consegui entender o motivo do senhor ter passado o valor sem ter o relatório de comprovação de serviço prestado. Por que o senhor passou? porque foi para o Fundo Municipal de Saúde. Porque o senhor passou o dinheiro Porque para o eu tenho Fundo que Municipal passar de Saúde? Eu tenho que passar no Fundo Municipal de Saúde. Mente na confiança Isso. dos subalternos. Mas Sem conferir nada. o senhor, então, assume toda a responsabilidade por esse processo de 189 mil? Eu não, nenhum. Quem repassou Eu o dinheiro? só fiz a contabilidade e a transferência do dinheiro. O senhor concorda que partiu do senhor o pagamento para a Mônaco? Se o senhor não tivesse repassado o valor, a Mônaco não teria recebido. O senhor concorda com isso? Eu concordo, mas foi empenhado. Ó, Deixa eu terminar. O senhor concorda comigo que o senhor deveria passar os valores, seja o senhor que dividiu em 2. Quem pediu para o senhor dividir em 2 esse contrato? Valores quinzenal, pagamento quinzenal. Então tá. O senhor faria pagamentos quinzenais mediante a comprovação de serviços prestados. Não é isso que rege o contrato? É isso, senhor Tiquinho? Sim, se está aí, lógico que tem como. O senhor passou valores sem ter o relatório de serviços prestados. É isso, senhor Tiquinho? Não. Onde está o relatório de serviços prestados do dia... Isso é com o gestor da saúde. Não é como gestor da saúde. Olha, O senhor não é o senhor que passa o dinheiro para eles passarem para Mônaco? Sou eu. O senhor não teria que passar esse dinheiro mediante os serviços prestados? Só para entender, eu posso... Me responda, por favor. Eu posso passar 10 mil reais... Eu já entendi isso, senhor Tiquinho. Eu não sei mais o que... Não, só me responde, por favor. Pois não. O senhor teria que passar dinheiro para o fundo para pagamento da Mônaco mediante serviços prestados, correto? Isso é a norma. Contrato. Isso. O senhor passou o dinheiro. O senhor não sabia e não tinha em mãos o relatório de comprovação de serviços prestados. O senhor tinha esses relatórios em mãos? Não. Por que o senhor passou o dinheiro? Olha, tá. Volto a insistir. A contabilidade liquidou, foi para a tesouraria. Aí o gestor, o gestor tem que pegar o processo. A saúde é a mesma coisa que uma autarquia. Senhor... Só um minuto, Ricardo. Flávio, É uma pergunta simples que eu estou fazendo para o senhor. Então vai, eu respondo. Não, mas o senhor está dando voltas e não está me respondendo. Eu quero saber o motivo do senhor ter passado o dinheiro sem ter a comprovação que aquele serviço tinha sido executado. É só isso. Por que o senhor passou o dinheiro? Porque houve o pedido para pagar a empresa. Isso. Ô, senhor Adroaldo, deixa eu esclarecer mais. O que ele está querendo dizer para o senhor, que o senhor, como ordenador de despesa, o senhor é a pessoa mais importante lá. O senhor é responsável por todos os pagamentos. Sim. Por que o senhor não verificou? É isso? Porque a responsabilidade recai totalmente sobre o senhor. É isso que ele está querendo saber. O senhor, então, prevaricou, não deixou de verificar os requisitos de pagamento. Posso ter uma falha formal, posso ter. Não prevaricar. Uma forma, mas a saúde, doutor Guilherme, o que eu quero entender nesse processo, quando é do meu, é meu. Esse aqui, por exemplo, a secretária... Só um minuto, o senhor não tem que entender nada. Quem tem que entender somos nós que estamos fazendo as perguntas. Somos nós.
Tá bom. É isso que nós estamos querendo saber. Então tá bom. Só responde a pergunta. Por que o senhor passou o dinheiro sem ter a comprovação do serviço? Quem que pediu para o senhor passar esse dinheiro? Mesmo sem ter sido feito o serviço. Quem pediu para o senhor? A tesouraria falou que teria que pagar a Mônaco. Fui eu, pronto. Eu quero. A tesouraria pediu para pagar a Mônaco. Para pagar que A tesouraria em nome de quem pediu para pagar a Mônaco? A tesouraria pertence a mim. Então eu transferi o dinheiro. As funções. Eu sei, mas esse pedido não veio do nada. Alguém solicitou o senhor. A gente quer saber quem solicitou o senhor. A gente já sabe que o senhor não verificou o contrato, o senhor pagou assim. Isso. Tá, mas quem solicitou o senhor? Eu acho, na época, que deve ser a secretária da Saúde, ou alguém, ou o Mota, ou alguém que pediu. Tá? Eu quero elucidar, não quero esconder nada. Mas o comandante da guarda pode solicitar pagamento ao senhor? Não estou dizendo um exemplo. Quem tinha que ligado lá é a Mônaco. Né? Senhor diretor, até para ajudar a essa questão, faz um paralelo disso com o que ocorreria se essa contratação fosse aqui na Câmara Municipal. Está com o Covid, precisamos contratar segurança porque está vindo muita gente maloqueira aqui batendo em nós. O que precisaria fazer? Excelência, perceba que a Câmara, ela troca, ao contrário da Prefeitura, a cada mandato ela troca 2 vezes o gestor. A Prefeitura ela mantém uma gestão por 4 anos, é um grupo de trabalho único. Aqui, além de nós trocarmos a gestão a cada 2 anos, nós temos um conjunto de vereadores, várias representações políticas. Portanto, há uma necessidade muito grande desses setores relacionados à licitação, compras, serem absolutamente blindados. Nem mesmo eu entro lá, que sou o diretor que tenho relações políticas. É claro que a gente não vai ficar aqui dando exemplo de como fazer, muito menos na presença do secretário de Finanças, como disse o vereador Rômulo, que ele tem de tempo de administração, nós não temos de idade, né? Então, mas é um setor absolutamente blindado. Se o presidente da Câmara for num setor com cotações prévias de preço, ela vai ser respeitosamente pega, mas não vai ser considerada. O setor vai fazer por si só uma pesquisa prévia de preços. O setor é próximo, é pequeno, praticamente todo mundo trabalha na mesma sala. Então, o presidente da Câmara ele tem a senha de pagamentos, a tesoureira faz o pagamento, o presidente depois, por sua vez, confirma o pagamento. Agora, se o processo não chegou da maneira que eles considerarem corretas, eu me arrisco a dizer que de forma certeira ele não vai prosperar, pelo que eu conheço dos servidores. E nem mesmo se eu, que tenho amizade com eles, que trabalho diariamente, chegar com 3 pesquisas prévias de preço, eles não vão seguir. Não vão seguir porque a fiscalização ela é muito complicada para a Câmara de Vereadores. Na Prefeitura o volume é muito diferente, então se faz uma fiscalização por amostragem, mas na Câmara ela é integral. Então, claro que eu não estou dando exemplo absolutamente de como se fazer, mas por conta dessa alternância de gestores, o departamento relacionado à pesquisa prévia de preços, à comissão licitatória, quem faz uma classificação, por exemplo, é a comissão de licitação. O nosso controlador é o Cleiton, por exemplo. Os senhores várias vezes... Tem que chamar esses caras e responsabilizar, porque está ali só para ganhar o dinheiro e não está fazendo nada. Os senhores várias vezes, muitas vezes, inclusive nós já nos desentendemos por razões de prestação de contas, de viagens. Então o senhor mesmo tem essa experiência conosco. Mas, de qualquer maneira... O senhor concorda que é uma bagunça esse setor da Prefeitura? Já concordou uma vez ali, mas... De fato, tem falha, sim. Por exemplo, nós temos que... A contabilidade começou a gatinhar. Tem a tributação que está faltando, né? Está com precariedade. Está com precário. Quais são as ações que o prefeito está fazendo para melhorar isso? Na contabilidade contratamos os contadores. Na tributação está barato. Temos que fazer
no meu modo de ver, tem que fazer concurso para contratar fiscal de posturas e de ISS, que não se para fiscalizar a empresa. Isso tem que fazer, concurso. Mas nesses 3 anos e meio, isso com certeza o senhor prefeito tem conhecimento. Vocês reportaram ele não tomou nenhuma providência. Sim. Esse é um caso urgente. Senhor, a prefeitura é muito precária em... Peço para o senhor tirar a máscara para... A prefeitura é muito precária em mão de obra. Técnicos, né? Senhor Tiquinho, o senhor me perdoa, com relação a esse contrato da Mônaco, estava na plena pandemia, os funcionários da prefeitura, na sua grande maioria, foram dispensados. Ninguém está comprando nada, ninguém está vendendo nada. A prefeitura só tinha esse contrato para cuidar. Só tinha esse contrato para cuidar. Se eu estiver mentindo, que o senhor me fala. Não, está correto. Estava todo mundo em casa. Quem estava ali só as pessoas essenciais. Exato. Como que deixa, nesse que estava sendo vigiado por todo mundo, ocorrer um negócio desse? Sem dúvida. Teve esquema nesse contrato, Eduardo? Vamos ser bem franco aqui. Não, vamos ser franco. Se tivesse, se eu sei, eu falaria. Eu não sei. Senão eu falaria. Eu falaria. Não, né? Senhor Adroaldo, o senhor mencionou a secretária da Saúde, o comandante Mota e o... Como que é o nome do proprietário da Mônaco? Não sei. Aguinaldo. O senhor teve pressão desse pessoal para o senhor fazer o pagamento desse contrato? Não. Quem que pediu para o senhor fazer o pagamento? Que eu me lembre. Ninguém, ninguém chegou a nota para pagar, para fazer a transferência, né? Que teria que pagar a nota, que o pessoal estava trabalhando, né? Quem passou essas informações para o senhor? Que o pessoal estava trabalhando, que o pessoal estava na barreira, que tinha gente é o gestor do contrato. Eu não entendeu? O gestor do contrato passou essas informações para o senhor? Que teria que ter pago, que o pessoal estava trabalhando. Bom, então o senhor está confirmando que foi o gestor do contrato que ordenou o pagamento, que solicitou o senhor o pagamento. Sim, exato. Então foi ele, é isso que o Marcelinho Lopes, que foi lá, o senhor Marcelo Lopes, que é o gestor do contrato, que levou o contrato, pediu para o senhor agilizar o pagamento desse contrato, que eles já estavam trabalhando. Foi isso? Pode ter sido até o Marcelo, pode ter sido a Fernanda, pode ter sido que tem que pagar o pessoal que trabalha quinzenalmente. Eu fiz a transferência. Pode ter sido o Marcelo, pode ter sido a Fernanda. Eu não me pode lembro. ter sido o Mota? Não, o Mota não. Foi a Fernanda? Ou foi a Fernanda, foi o Marcelo. Mas se não foi, chegou lá para pagar. Mas tem que... Não, espontaneamente do senhor não foi. O senhor não acordou e falou, hoje eu vou fazer esse pagamento. Alguém solicitou ao senhor. Sim. O senhor já disse aí que foi o gestor do contrato. Agora o senhor está voltando atrás, dizendo que pode ter sido outra pessoa. Não, outra não. Ele está falando que o gestor do contrato é o Marcelo. Exato. Para mim não é. Para mim é a Fernanda. Isso eu me desconheço. Onde que está o Marcelo? Marcelo já prestou depoimento para a gente. Ele é o gestor desse contrato. Então, as perguntas que nós estamos fazendo para o senhor... Sim, eu quero ajudar, não estou... Então, elas têm que coincidir, as respostas têm que coincidir, entendeu? Sim, sim. Às vezes, o senhor deixa de responder alguma coisa e vai acabar se complicando mais ainda. Mais? Como mais? Porque, queira ou não, foi o senhor que fez o pagamento. Sem autorização e sem prestação de conta nenhuma. O senhor fez o pagamento... Assumiu o contrato. Quem que levou, quem que estava falando com o senhor? Quem que pediu para o senhor fazer o pagamento desse contrato? Olha, para mim, vamos dizer, chega a nota, vou voltar na nota. Precisa pagar, o contrato chegou na tesouraria, tem que pagar o contrato da saúde, né? Já estou ficando...
Seu Tico. da segurança. Vão pagar, eu vou transferir o dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde. Tá certo. O senhor faz essa transferência mediante a quais documentos? Nesse caso, é para pagar a segurança. Então, mas o que leva o senhor... o que leva o senhor? É? Quem estava na mão do senhor? A nota e o contrato. Tá. A prestação de E a serviço... nota. A prestação de serviço que foi executada? Não estava juntada no processo. Na época. E isso é de praxe? Não, E por que foi feito agora? porque foi a nota. Não, o pagamento, senhor Tico. O pagamento, devido ao respeito, é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, neste caso. Eu tenho algum problema, eu não estou conseguindo entender o senhor. Eu não estou conseguindo entender o senhor. O senhor, uma hora o senhor fala para mim que o senhor faz o pagamento mediante a nota, o contrato e o devido relatório de prestação de serviços. Essa é a norma. Essa é a norma. A norma. Qual norma o senhor pulou para fazer o pagamento desses 189.900? Não, depois que eu vi, não tinha um relatório. Depois, quando? Depois que pagou. Então, o senhor fez 2 pagamentos, dia 17 e dia 20. Quando que o senhor descobriu que não tinha um relatório? Quando pagou, deveria estar. Pagou sem estar. Se eu errei, estava assim. Tá, não, isso nós já sabemos que o senhor errou. Então, tá quando foi feito 2 pagamentos, dia 17 e dia 20. Sim. Qual data posterior ao dia 20 o senhor descobriu que não havia relatório? Depois que começou as conversas, aí nós chamamos lá, estava faltando todos os relatórios. Que conversa? Que estava do superfaturamento. Quem comentou isso com o senhor? Na cidade. Mas como? Que na cidade vai saber que não tem um relatório? Não. Que tinha problema no contrato, que fomos vendo. Não é a cidade. Não, nós vamos ver, faltavam os relatórios. Quem foi ver? Eu. O senhor? Foi. Eu acho que estava lá no banheiro. Eu ouvi na escada, o cara da Mônaco pressionou o senhor para pagar isso aí? Não. Nem a Fernanda, eu ninguém. nem conhece. A Fernanda talvez tenha pedido para pagar, que ela é gestora. E o Mota? No Mota, não. O Mota, ele nem pode, né? Senhor Adroaldo, qual o nome da pessoa que pressionou o senhor a fazer o pagamento desse valor? Não tem pressão, é a prestação de serviço. Tá, então então desculpa, eu me expressei mal. Quem que pediu para o senhor agilizar o pagamento desse contrato? Ó, não tem nome, teria que liquidar o pagamento. Foi para a contabilidade, eu transferi o dinheiro para lá. O senhor transferiu o dinheiro, E como pagou. eu estava falando. É. Em qual processo o senhor pulou? Se existem 3 processos, por que o senhor pulou? O processo que faltava um, por que o senhor pagou? Se estava incompleto, não poderia ter pago. Eu mandei na tesouraria, né? O senhor confirma que a Fernanda que pediu para o senhor pagar isso? Eu confirmo, porque ela é gestora. Esse pedido Ela que atestou que foi feito o serviço? Quem que atestou que foi feito o serviço? A Fernanda. foi atestado de forma verbal? Como que usualmente é feito? Por exemplo, ali, ó, precisa pagar tal empresa, verbal. Não verbal, não que verbal assim, ó, precisa pagar a empresa tal, precisa pagar a empresa tal. Que dia que ela fez? E ela que atestou. Eu não lembro. Qual o interesse da Fernanda em fazer isso aí tão rápido? Não.
senhor acredita que a secretária de Saúde esteja envolvida nesse contrato de forma... Eu não acredito, não. E por que ela tentou acelerar... Tentou não, ela acelerou tanto o processo, inclusive, de pagamento? Talvez pela emergência. Mas o serviço já estava sendo executado. Então, tá. E aí ela acelerou para legalizar documentalmente. Ela pediu para o senhor agilizar o pagamento da primeira ou da segunda parcela, ou as duas? Ah, não, quinzenal. Mediu 15 e depois mais 15. As duas. As duas. Mas não mediu. Não dava para medir que não deu nem tempo de executar. Eduardo, o grande problema é o seguinte, já explicitamos ao senhor de novo. O serviço estava sendo prestado ainda, não tinha o término do serviço. Já existiu isso do senhor de tantos anos de prefeitura? O senhor já viu uma situação dessa? Não pode, isso não pode. Mas o senhor já, por favor, o senhor já viu em todos os anos de prefeitura do senhor uma situação dessa, da prefeitura efetuar o pagamento antes da prestação de serviço? Como foi feito nesse contrato? Não, eu acho que documentalmente foi feita. A prestação começou no dia 25. Os documentos foram após, doutor Guilherme. Não, eu entendo. A gente até discutiu isso não é amparado legalmente, não existe fazer contrato com data retroativa na administração pública. Sim. O eu não pode, a Lei 4.306 é empenho prévio. Exatamente. O empenho prévio, como o Flávio. Você tem que ter um empenho para a empresa, ela ter a segurança que vai receber. A Lei 4.320 diz isso. E o pagamento? Senhor diretor, só um minuto. Quando empenha, ele empenhou. Lá no dia 13. Aí no dia 24, chega uma nota assinada no verso pela Ana Paula Reguim e pela Fernanda, dando a entender que foi prestado o serviço. A Fernanda atesta para ela mesmo pagar? É que nesse caso, realmente, parece incompatível, mas ela é gestora, então, do fundo. O fundo é um orçamento próprio e tem que ter alguém responsável para fazer o pagamento, mas o senhor tem toda a razão, é incompatível. E tem que se considerar também, talvez o secretário possa responder, se foi feito um empenho global e depois subempenhos nesse contrato, porque quando você paga um contrato parceladamente, senhores, tem um empenho global, depois soltam-se os subempenhos conforme as parcelas vão sendo executadas. O senhor pode responder, senhor? Foi global. Na transferência que é feita, existem dois CPFs ali. Um é o do senhor, né? Da prefeitura para o fundo? É. E o outro? O outro é do prefeito. O outro é do prefeito? O prefeito não questionado, pelo prefeito está tudo bem. Sim, nós fizemos a transferência, tudo bem. Para ele estava certo. Certo. Também. Não questionou, não perguntou, Não. Cadê a prestação de serviço? Não. É usual o prefeito não questionar esses pagamentos? Não, geralmente não questiono. Em todos os contratos de transferência, a assinatura, o CPF do prefeito está junto com a do senhor? Tá. Em todas? Todos. E em todas, ele procede da mesma maneira? O senhor, ou ele vai requerer documentos para atestar se pode ser pago, ou não? Ele pagou sem ter o atestado, o prefeito. Também. Aí nós transferimos dinheiro para o fundo. Tá, mas aí ele deixou transferir o dinheiro para o fundo, mesmo sem ter o atestado, e a Fernanda pagou e ele convalidou a senha da Fernanda, mesmo sem ter no atestado. No caso aí sim. Então o prefeito tem responsabilidade em cima disso tudo também? Ele tem uma responsabilidade direta, uma vez que ele dá a senha dele. O prefeito o prefeito tem a responsabilidade total né? Mas ele foi na confiança do senhor? Pode ter sido. No entender do senhor, ele tem a responsabilidade solidária, então, dos fatos acontecidos. Sim, sempre tem, né? Ele, eu, a Fernanda, né? Sim.
Então, a Fernanda, que é gestora da conta, fez o pagamento para a Mônaco, mediante o senhor e o prefeito ter liberado, o senhor ter liberado o valor de 189.900. Mesmo não tendo o relatório de comprovação de serviço prestado. Sim. Romulo, já esgotamos esse assunto. Vamos pular para aqueles outros contratos, bem rápido, que tem outras pessoas ali para serem ouvidas. Senhor Adualdo, nessa sequência da nossa investigação, para manutenção do clubinho, o senhor Mota está sendo acusado dele prestar serviço. Ele é funcionário público. O senhor, na opinião do senhor, funcionário público pode contratar com a prefeitura? Não. Então o senhor Mota usava, a acusação que pesa sobre ele usava de pessoas para contratar com a prefeitura e ele oferia o lucro e também não prestava o serviço. E todos esses o senhor pagou, que dá em torno de R$60 mil. Sim. O mesmo CPF, com aquele valor de R$18 mil, que agora me fugiu o termo técnico desse valor aí. A dispensa, né? Que autoriza a dispensa, até com dispensa mesmo. A mesma empresa efetivou 3 contratos. E quem teria que ter visto isso? Quem teria que estava passando o valor global que essa empresa pode contratar num ano? Os contratos são todos pela seção de compra. Lá, qualquer coisa que entra no compra, eles aceitam. Eu vou lá, falo, eu tenho uma empresa aqui, levo, eles não entram no site, não ligam, não vê nada. Tem que ver, né? Pela transparência, eles têm que pesquisar os preços. Por que tinha prestação de serviço de terceiro no clubinho? Os funcionários da prefeitura não podiam fazer o serviço lá? Isso daí foi questionado. Eles falaram que não tinha, que precisava contratar, que o clube ia funcionar, que não tinha funcionário. Quem falava isso? Vamos ser bem precisos. Vamos ser bem precisos. Vamos ser bem precisos, Tiquinho. O secretário de esporte da área. Quem que era? Na época, acho que era o Natanael. Depois mudou para o outro secretário. Na época aqui, acho que era o Natanael. E todo mundo aceitou. Não tem 1.100 funcionários? Exatamente. Que não tinha funcionário, que precisava contratar. Por que precisava ficar... Inventava que tinha segurança lá e não tinha. Ficava os guardas municipal mesmo. Não. E foi tudo pago isso aí. Nunca fizeram nada. Isso daí fui eu, não tenho fundo municipal, quem sou eu. Esses processinhos aí, dessas empresas, desse R. Ferreira aí, Serviço de Limpeza Comunitária. Esse Ferreira, o cara fazia jardinagem, segurança, fez até coisa para educação, foi pago. Ele não tem nem caminhão no nome. Como que paga um negócio desse? Talvez a gente fale assim, porque é uma coisa que é inconcebível. Não, assim, se aí tiver aí a responsabilidade é minha nesses contratos aqui. Se não foi prestado, aqui sim. Né? Aqui não tem o fundo municipal. O Mota pressionava o senhor de alguma maneira para pagar esses contratos? Nesse caso aqui, ele clube? Isso. Nesses casos aqui, ele falava.
Ligava para o senhor pagar. E o que o Mota teria a ver com isso? Exatamente. O senhor não questionava? O senhor não questionava? Não, eu falava. Ele falava, mas por quê? Da empresa, ele falava que da empresa tal. É isso aí. Aí vinha nota através da testada. O prefeito ou o vice tinha conhecimento disso? Tinha. E não achava estranho? O prefeito e o vice. Agora o vice pode. Seja afirmativo, por gentileza. Eu sei, mas como que o vice? Não sei se ele tinha. O prefeito tinha, porque assinava comigo. Então, vocês não estranhavam? Por que esse Mota fica enchendo o saco para pagar a prestação de serviço que está tendo no clube? O que ele tem a ver com isso? Não tinha nada a ver com isso mesmo. Mas por que ele pressionava, então? Não, pedia, vamos dizer assim. O senhor tinha conhecimento que tinha um esquema, então? O senhor sabia que tinha um esquema nisso aí? Como? O senhor sabia, então, que tinha um esquema, porque não é normal um funcionário público ficar requisitando pagamento para uma empresa terceirizada para o secretário de Finanças? Doutor, eu não posso falar que eu sabia que tinha esquema. Se eu soubesse, eu não ia pagar. Como que Mas é no mínimo estranho, né, senhor Droaldo? Não, pode ser, eu concordo com o estranho, mas não que eu, né? Eu não posso dizer que havia esquema, se há evidência, entendeu? Como é que fala? Senhor, tem um contrato que foi feito com uma moça que foi apurado. Ela é funcionária do Mota, não de fato, não de direito. Ela chama Rubiciane, um nome que não dá para esquecer jamais. Rubiciane, né? Isso. Esse Apolo que entrou novo, o senhor acredita que ele assinou isso de gaiato? Porque como que esse Apolo também requisita serviço? Requisita não, ele atesta a compra. Cadê aqui o Flávio, ajuda aqui nesse papel, fazendo favor, vou achar onde o Apolo lá, ele classificou a apuração dos orçamentos. Ele que assumiu, né? Ele que classificou, em vez de ser o Maico. Foi ele que fez. E o senhor não viu isso? E o senhor não viu isso? Não fica para mim isso. Fica mas o senhor vai lá e paga. Paguei, isso aí. Mas, Adroaldo, a gente repete, o senhor é responsável por todos os pagamentos da prefeitura. O senhor não tem o mínimo receio de tudo isso recair sobre o senhor? Não, eu estou com a consciência muito tranquila. Né? Não, o senhor fala assim, o senhor age de boa fé, pagando, achando que as pessoas estão trabalhando. Exato, obrigado, esse é o termo. Só que se teve a maracutaia por trás, o senhor não está envolvido. Eu não estou envolvido. Só que o senhor, assim, o senhor, em vez de defender, falar, isso aqui é errado, esse carinha não pode fazer, eu não vou pagar porque foi o Apolo que fez, isso aqui tem que ter feito o Maico, então volta o processo. Nisso aí eu falei, pode estar certo. Agora, daqui para frente, depois disso aqui, não vai. Se não for a compra, vai voltar tudo. Essa norma. Senhor Adroaldo, em quais situações, em quais contratos desses, o Mota veio pedir para o senhor agilizar o pagamento? Não lembro assim, às vezes ele ligava, não lembro assim. Quais são? Mas era modo assim, genérico, ligava, dá para liberar. Mas isso com que frequência? Muito, nesses casos aqui só, muito pouco. Quais casos? O senhor pode... que o J. Ferreira, ou essa Rubiciane. Do R. Ferreira. Mas assim, eu tenho aqui, tem um contrato de 17.490, o senhor também atestou. Outro contrato de 17.384, o senhor também pagou. Um contrato de 15.400, o senhor pagou. Tem um adiantamento do Mota que até hoje ele não prestou conta, de R$2.000. O senhor tem conhecimento desse adiantamento? Eu liberei. Se ele não prestou conta, o controle interno deve ter notificado ele já. Ele tem que devolver o dinheiro corrigido. Tá, até hoje ele não fez nada disso. Mas ele tem que devolver, e o controle interno deve ter notificado. Então,
desses valores que eu citei para o senhor, o Mota chegou a pedir para o senhor desses valores também? São todos contratos são contratos da Rubiziane, da R. Ferreira, do Marques. Alguns deles, sim. Agora, de todos, eu não lembro. São contratos aqui de... O senhor o senhor tem os contratos aí? Fala pra gente. Eu tenho umas... Não, eu fiz notações aqui. Então, das anotações do senhor, quais contratos aí o Mota pediu para o senhor agilizar? Dessa Rosiane, a primeira vez, até estranhei o nome hoje aqui, nunca... Rubiziane. Esse contrato esse ele pediu? Nunca, Hã? Esse nunca falou nada para mim, não. Não. Rubiziane, vou até estranhar o nome. Qual que é a relação do senhor com o senhor Mota? Não, assim, igual os outros. Não é de ciclo de amizade meu, nada. Só para concluir, o senhor consegue passar para a gente quais os contratos que o Mota pediu para o senhor e adiantar o pagamento, agilizar? Se for, foi esse daqui, como que chama? Ferreira. Qual é o valor? Dia do Trabalhador, não é? Educação. Esse da jardinagem, 15.400 aqui. Qual mais, senhor? Só, não lembro de outros. O senhor não lembra de outros? Não. E o Mota pediu para o senhor... Não, pediu, mas pagou dentro da normalidade. Os dados do pagamento eu não tenho aqui. Mas o senhor comentou que esporadicamente ele ligava para pedir... Nesses casos aqui, sim. Nesses casos. Isso. Quais os outros? O senhor citou um? Não, do J. Ferreira. Acho que é esse. Eu não posso, né? Não, é que quando uma pessoa liga para a gente para pedir, adianta um pagamento de 17 mil, eu acho que a gente vai lembrar disso, né? Eu estou te falando, nesses casos aqui, acho que sim. Nesse de 17.490? Não sei se é desse 17, se é de 1.000. Dá uma olhadinha aí na anotação do senhor. Tem de 1.500 que me passaram hoje a contabilidade, que é da cultura, 1.000 da educação, desse Ferreira, 15.400 lá para prestar serviço no centro comunitário. O senhor chegou a conversar também com Edmar Gianfroni? Edmar o quê? Edmar, o Deminha? Não, eu converso, lógico. Não. O Deminha chegou a frequentar a prefeitura lá para falar com o senhor a respeito de algum pagamento? Não. Não? Não me lembro. Tem mais alguma pessoa que pediu para o senhor agilizar o pagamento de algum contrato ali? Não. Lá no clubinho? Não. Não? Vamos pegar o resto. Cadê o contrato? Senhor Eduardo, o senhor acredita, sinceramente, que o senhor Mota sozinho passou a perna na prefeitura inteira? Da forma que foi feita? Que ele sozinho agiu? O senhor realmente acredita que não há envolvimento de mais ninguém nisso aí? Na opinião do senhor? É difícil eu responder isso, né? Como? Não posso responder isso. Não sei. Né? O Marinho não pressionava o senhor para fazer pagamento? Nesses casos, não. Mas às vezes, nos casos de por lá, ele falava. Mas não vou lembrar assim de... Mas também ele só pedia, nada de anormal. Alguém mais um questionamento? Senhor Adroaldo, a gente agradece a presença do senhor aqui. Só a título, como nós já falamos aqui, o senhor tem idade para ser nosso pai, a gente clama até pelo bem público, que esses procedimentos da prefeitura sejam agora,
alterados e sigam os modelos conforme orientações do Tribunal de Contas e a boa prática com o dinheiro público, porque do jeito que está, infelizmente, todos nós ficar aqui em CPIs, delegacia, fórum, por muitos e muitos dias. Então, a gente faz esse pedido para o senhor, a gente sabe aí, o senhor ordenador de despesa, que controle melhor esses processos, independentemente da falta ou não de contador que há na prefeitura, não justificaria isso, notadamente nesse contrato da Mônaco, que a prefeitura inteira foi dispensada, só tinha esse assunto para tratar, é inadmissível o que foi feito. Senhor Cleiton Serra.